Valendo. Bom dia. Bom Estamos dia. na classe Dia a Dia com Jesus, Escola Bíblica da Igreja Betânia, Presbiteriana Betânia. E hoje é dia 11 de abril de 2021 e vamos iniciar hoje um novo ciclo de assunto. O assunto dessas 4 aulas, começando hoje, é sobre espiritualidade, porém uma espiritualidade voltada para outra pessoa. É um título, até quando eu vi a primeira vez, eu pensei, será que eu entendi certo isso? Que é espiritualidade outro-centrada. Mas isso quer dizer que o assunto é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, mas não só para a gente, como se a gente fosse monges, né, desenvolvendo aquilo só para nós, mas é para as outras pessoas. Então, esse é o assunto. A gente encerrou, só para lembrar, o ciclo de revitalização, onde nós tivemos 4 aulas, revitalizando a vida e outros assuntos, mas outros tópicos dentro desse assunto de revitalização. E hoje, o primeiro desses 4 será sobre encorajamento. Encorajamento, esse é o assunto. Depois, que coisa bacana, né? Que muito boa essa escolha. Pastor Henrique, nosso coordenador, com a nossa imediata concordância, resolvemos abordar esses assuntos. Só lembrando que a classe colocou outros assuntos, casamento e outros ali, que depois que a gente acabar essas 4 aulas, nós vamos tocar aqueles outros assuntos. Então, nós não esquecemos daquela enquete que foi feita, né? Que vários de vocês se manifestaram. Então, não sei se vai dar para cobrir todos, mas parte daquilo vai ser coberto. E depois dessa aula de hoje, que é sobre encorajamento, teremos sobre edificação, edificando o outro, sobre perdoando o outro e sobre serviço, servindo os outros. O que é encorajamento? Procurando no dicionário, eu sempre gosto de olhar lá o velho Aurélio, diz que encorajamento vem do verbo, da ação encorajar. E encorajar é animar, é dar coragem, é estimular. Então, encorajamento está ligado a esse tipo de atitude. Animar, estimular, dar coragem. E esse é um desafio para nós, sermos instrumentos de encorajamento para as outras pessoas e também um assunto que precisamos. Eu acho que tem algum outro áudio aberto. Se não for para fazer pergunta, algum comentário, eu pediria, para o bem de todos, para desligar, né? Porque às vezes aparecem alguns sons que pode nos distrair um pouquinho, tá bom? Eu mesmo posso aqui desligar assim, o da Jussiário da Leia. E aí, então, tá, Jussiário, quando vocês forem falar, é só apertar o botãozinho do microfone de novo. Né? Tá Mas bom. aí, no momento, eu vou desligar o de vocês, tá? Prontinho. Mas, tá bom. Querendo falar, só vocês apertarem de novo, para voltar o microfone. A qualquer momento, vocês podem interromper.
só para você saber, eu planejo, mais uns 20 minutos, meia horinha, fazer a abordagem, depois reservar uma meia hora para testemunho sobre o assunto, sobre perguntas, né? Comentários, enfim, deixar uma meia horinha restante para isso, né? Mas totalmente livres, vocês fiquem para interromper, que nem o Leão falou, só apertar no botãozinho. Eu gostaria de ler alguns pouquinhos textos do Antigo e do Novo Testamento que falam de coragem, de encorajamento. Vocês podem me acompanhar. Só para agilizar o tempo, eu não vou esperar que todos abram, né? Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler é de de Josué, um texto bem conhecido, capítulo 1, verso 9 de Josué, que diz, naquele contexto do povo hebreu entrando, aquele período de entrada na Terra Prometida, com muitos desafios naquela terra, o Senhor diz, não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, aqui, primeiro, pelo menos que eu encontrei na minha versão aqui, Almeida, Revista Atualizada, que tem esse termo ligado à coragem, que é o Senhor dizendo para a gente sermos corajosos. E no Novo agora Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor nosso Salvador, ele fala de um termo que é sinônimo na nossa língua, como a gente viu aqui, que eu falei do dicionário do Aurélio, famoso, que é ânimo. Quando o Senhor Jesus diz assim, que ele estava aqui se despedindo, né? Não vamos ler o texto aqui, mas ele estava num contexto de palavras de despedida, o Senhor Jesus, e aí bateu aquele desânimo, aquele abatimento naqueles que estavam em torno do Senhor Jesus, e ele diz o quê? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então, aqui é a palavra do Senhor nos colocando nessa direção. Ânimo, coragem. E mais um outro aqui. Também o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor, no livro de Atos, no capítulo 23, verso 11, no contexto em que Paulo, o apóstolo Paulo, estava naquela aflição, naquela perseguição, com prisão, risco de morte, aquele início da igreja do Senhor, ele está ali, mas muito aflito. O Senhor aparece, verso 11, na noite seguinte, diz, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste tu, Paulo, testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E não era moleza. Olha que interessante. O Senhor Jesus está dizendo, coragem, ele não está dizendo, não, é tranquilo, é moleza. Não, o próprio Senhor nosso, dizendo que
no meio daquelas aflições, ele não está dizendo, vai passar, é molezinha, isso não é nada. Não! Ele não enganou, porque ele é a verdade. Ele diz, coragem, falou assim. Então, esses textos, eles devem ficar bem gravados na nossa memória espiritual, na nossa memória emotiva, porque assim é a nossa vida, de solavancos. Tem umas perguntas que eu vou fazer agora para vocês, para refletirem. São 4 perguntinhas. Diante disso que a gente está falando, que a palavra está falando, sobre a direção do Senhor diante de situações de aflição, essa palavra de encorajamento, 4 perguntas. E você vai fazer uma reflexão assim, eu não faço isso, ou eu estou sempre fazendo isso, ou eu, às vezes, faço, às vezes não faço, faço muito, mas nem sempre, faço pouco, quase nunca. Então, reflete como é que essas perguntas soam para você. Quando eu vejo alguém em crise, quando eu vejo alguém desanimada, pessoa desanimada, eu dou apoio de alguma forma, orando com essa pessoa, ouvindo, abraçando, ou presenteando de alguma maneira, dando alguma coisa para essa pessoa, para ela se sentir mais acolhida. Nesse mesmo espírito, um outro ponto de reflexão, quando alguém está, uma pessoa desmotivada, pessoa não tem motivo para nada, está totalmente um marasmo, a pessoa está indecisa, a pessoa está precisando de orientação. Eu tenho alguma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, eu tenho alguma palavra de direção. Ó o que eu vou dizer, a partir de verdades e princípios bíblicos. Vou repetir essa. Quando alguém está pessoa desmotivada, indecisa, precisando de uma orientação, eu tenho palavras que incentivam, que animam, que direcionam a partir da base bíblica. Eu faço isso. E aqui eu acrescento, não só nessa segunda, mas na primeira e nas outras 2, que eu com relação ao outro, mas a disposição minha em também receber. Porque tem certos comportamentos humanos, a gente sabe disso, que as pessoas ficam fechadas a receber. Que as pessoas têm como que muro. E não deixa de ser, para algumas pessoas, um nível de arrogância. Tipo, não. Eu já tive várias experiências assim. Não sei se você teve. Eu já tive. Que você tenta ser essa pessoa que vai na direção da pessoa desmotivada, indecisa, que está precisando de uma direção, e ela eu sei que eu estou fazendo, não, muito obrigado, não preciso. Não sejamos assim. Sejamos abertas também, tendo discernimento que aquilo que aquela outra pessoa está querendo nos trazer tem harmonia bíblica.
Não é uma coisa simplesmente da cabeça da pessoa, porque tem muitas filosofias nesse mundo, tem muitas ideias nesse mundo, inclusive ideias demoníacas, ideias enganosas, palavras enganosas, que têm vestimenta, que parece que é bom, mas é engano. Mas quando se sentir que aquela palavra de ânimo, de ajuda para uma decisão, ajuda para uma orientação, aquilo está ligado ao Espírito do Senhor, vamos nos abrir e sejamos instrumentos para fazer isso com o outro. Terceira perguntinha de reflexão. Olha, essa é interessante. Quando alguém comete pecado ou uma falta grave, e eu percebo que eu posso às vezes perceber que não tenho como agir ali, mas se eu percebo que eu tenho algo do Senhor para confrontar no amor aquela pessoa a partir de verdades bíblicas, é para encorajar aquela pessoa para crescer, para corrigir, para ela aprender, para ser edificada, por sinal, edificação, irmão Leão, semana que vem. Está ligado, na verdade, todos esses assuntos aqui dessa temática de espiritualidade para o outro estão ligados. E quarta perguntinha. Eu percebo que Deus tem me usado na vida das outras pessoas que estão passando por sofrimento, que estão passando por dificuldade. Eu tenho levado palavras, eu tenho tido gestos para animar, para consolar diante do que elas estão atravessando. Uma vez eu vi um pastor, que foi pastor da Igreja Betânia, muitos anos, influenciou muito, uma pessoa ungida de palavra, mas hoje ele não é mais pastor da Betânia, nem pastor presbiteriano. Continua pregando, é o pastor Caio Fábio. Uma vez eu escutei ele pregava muito bem, prega ainda. Diante dos problemas na história da humanidade, nós temos 3 alternativas à nossa existência. Uma, nós somos parte do problema. Segunda, nós somos indiferentes àquele problema e quem está passando por aquele problema. E terceiro, nós somos parte da solução do problema. Então, essa quarta pergunta, ela tem a ver com isso. Eu tenho percebido ao longo da minha vida que Deus tem me usado para levar a palavra, ter atitude para as outras pessoas quando elas estão passando por sofrimento, por dor, por meio de palavras, por meio de atitudes, às vezes sem palavra. Não é só palavra. Quantas vezes você já deve ter escutado história que um olhar faz diferença? A Bíblia, por sinal, faz isso. Fala disso, né? Um olhar amigo. Quantas vezes um abraço, um toque, uma mão. Eu vi uma foto ontem, que a minha esposa ela é judia, de pai e mãe, por isso que eu me considero judeu pela carne, por ligação com ela, tenho muito orgulho disso. E tem uma tia, mais de 80 anos, que foi uma das que fundou kibbutz. Kibbutz são aquelas comunidades que todos vivem em comunhão, ninguém tem mais que os outros. Eu lembro que televisão era comunitária. O tio professor, só um parênteses aqui, uma ilustração dessa quarta pergunta.
esse tio é doutor em arqueologia bíblica. Ele não é cristão, é um judeu que acredita todo lá nos princípios do Antigo Testamento, mas não reconheceu o nosso Messias ainda. Está também com mais de 80 anos. E os dois, eles são fundadores de Israel, praticamente. E eles estão num asilo, porque a tia está com Alzheimer, tiveram Covid, sobreviveram os dois. E ontem eu vi uma foto, não tinha palavra nenhuma, mas os dois sentadinhos, umas poltronazinhas, e ele com a mão, aquela mão bem envelhecidinha, cobrindo a mão dela. Da tia, olhei aquilo ali, que coisa linda. Que coisa linda. Um gesto que só Deus sabe, porque a tia não tem, assim, o Alzheimer está muito grave, mas só Deus sabe que bênção que pode estar sendo, que pode ter sido aquele gesto tão simples ali da mão do esposo junto à mão dela. Então, eu tenho percebido que Deus tem me usado assim, com gestos, com palavra, para quem está precisando, para quem está sofrendo. Que todas essas perguntas ou motivo de reflexão sobre esse assunto fiquem na nossa memória para, no dia de hoje, durante a semana, já não esquecer, para que a gente possa responder todas elas sempre. Se ainda já não é assim, que todos possamos responder sempre assim, porque é isso que o Senhor quer de nós. Eu vou contar uma história agora, que eu achei tão legal. Deixa eu ver aqui, na cola. É a história de uns bichos. Diz que na floresta tinham 2 sapos que tinham caído em 2 buracos. E eles não conseguiam sair dos buracos. Só que um sapo era surdo e outro sapo não era surdo. E os outros bichos ficaram do lado de fora, dizendo assim: não saiam dos buracos que vai ser pior. Vocês nem tentem sair daí, porque pode ser muito pior, não saiam. O que aconteceu? O sapo que ouvia obedeceu, ficou no buraco, quietinho. E o sapo, que era surdo, como não entendia, viu os bichos do lado de fora gesticulando, e o sapo surdo começou a pular, se esforçando para sair do buraco, e não conseguia. E os bichos, dizendo assim do lado de fora, para não sair, gesticulavam mais ainda, para o sapo não fazer aquilo. E o sapo surdo, achando que era o contrário, se esforçava mais e mais. E aí o sapo surdo conseguiu sair do buraco. E aí, junto com os bichos que estavam fora, eles conseguiram se entender, e os bichos lá de fora disseram assim: a gente estava dizendo que era mais perigoso sair. E o sapo surdo disse, e eu entendendo, se comunicou lá, eu entendendo que era o contrário, e aqui eu estou. E aí os bichos e o sapo surdo foram na direção do que não era surdo e explicaram para ele que ele precisava ter coragem, que ele precisava ali um nível de esforço para sair do buraco. E ele saiu do buraco. E eu achei interessante essa fábula, né? Para nos dizer
que esse é o nosso papel. É isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos aqueles a tirar as pessoas do buraco, ajudar as pessoas a sair do buraco. E se nós estivermos no buraco, porque nós todos passamos em buracos na vida, pela perda de um ente querido, por uma doença grave, por várias situações que a gente não deve se cansar de repetir, que é essa vida aqui na Terra. O Senhor nosso não nos enganou que seria assim. Então, tem momentos que nós vamos estar por baixo e que nós devemos estar abertos para sermos encorajados. E terão momentos que nós seremos os encorajadores. Que sejamos assim. Queria ler aqui agora dois textos. A gente já está encerrando aqui para a gente conversar, embora você pode interromper aí a qualquer momento. É no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Vou ler numa outra versão aqui. Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13, que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E Hebreus, ainda Hebreus, no capítulo 10, eu gosto muito desse texto, verso 23 e 25, que diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha só, não deixemos de reunir-nos como igreja, como a gente está fazendo aqui agora, segundo o costume de alguns que dizem: não, eu acredito em Deus, ele me entende, eu não preciso de igreja. Isso é falso, é do inimigo de Deus. Aqui diz, com todos os problemas que a igreja do Senhor tem, diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãs e irmãos, esse dia claramente está cada vez mais próximo. O grande dia. O que fazer, então? Vamos resumir aqui. O que fazer? O último texto que eu quero compartilhar é 1 Coríntios, capítulo 14, o verso de 1 ao 3. Esse capítulo vem logo depois da maior descrição do amor na Escritura. Está lá em 1 Coríntios 13. Esse capítulo, 1 Coríntios 14, começa, nós vamos ler o verso 1 ao 3, dizendo assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E o que é isso? Ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, não fala para as pessoas, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. E o verso 3 diz, olha que coisa preciosa: mas o que profetiza fala para as pessoas, fala aos homens,
edificando, exortando e consolando. Então, o espírito dessa aula de hoje é o espírito desse 1 Coríntios 14, 3. Deus diz para a gente buscar, nós que somos dele, sermos profetas. E profeta é isso. Edifica, exorta, consola, em outra língua, aqui em outra sinônimo, que encoraja, que anima. Isso é o que o senhor quer. Agora, muito importante, algumas coisas que eu vou dizer para vocês aqui. Ó, coisa que eu já fiz, talvez vários de vocês já tenham feito. Deus nos convida para fazer tudo isso calcado na palavra, na verdade. Com intencionalidade. O que é intencionalidade? Eu quero ser profeta. Eu quero ser encorajador. Com palavras, com atitudes que incentivam a tirar do buraco. Mas, encorajar não é concordar com tudo que a pessoa está fazendo. Não é concordar com tudo que a pessoa fala. Porque, olha só o que eu vou dizer, presta bem atenção aqui. Quero ver se em 5 minutos eu fecho aqui. Gente que é até ateia, gente que professa outras religiões, outras filosofias, ideias, que não o cristianismo bíblico, faz isso. Eu participo, vocês devem participar, de vários grupos. Então, a gente vê quando morre um amigo, aí tem lá a pessoa que eu sei que a pessoa é ateia, ou que é outra, não é cristão, que está dizendo, vai tudo ficar bem, vai melhorar. Ou então, a pessoa pisou na bola e diz, não, mas não foi por mal. Então, a gente tem que ter cuidado com que tipo de encorajador que eu devo ser. Eu devo ser encorajador bíblico. Não é que vai falar algo que vai acontecer para agradar a pessoa. Parênteses aqui. Há muitos anos atrás, talvez alguns já tenham escutado isso, mas me marcou essa história verídica. A Betânia recebeu um missionário dos Estados Unidos. E essa pessoa foi na antiga lá, Sala da Lareira, os mais antigos conviveram lá na Sala da Lareira. Era um sábado de manhã, tinha uma roda, e dizia que aquela pessoa era profeta, nesse sentido que não é esse que eu li agora, que é profeta, que adivinha, que diz que vai ser assim, vai ser assim. E olhou por uma grávida, que eu conheci muito bem, fez parte até da minha família, um tempo, olhou e disse assim, aqui no seu ventre tem um varão perfeito, que vai ser assim, vai ser assado. Ela ficou super feliz. Então saiu dali nas nuvens. Ela perdeu a criança, Nath morto. O que essa pessoa fez? Eu não estou dizendo que ela tivesse má intenção. Ela teve uma distorção. Distorção. Porque se fosse do Senhor, seria verdade. Tá certo? Seria verdade. Então, era coisa da cabeça dele. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O meu desejo, quando eu costumo fazer isso, olha, eu quero que, minha vontade é que, agora, eu não posso enganar. Se a pessoa está lá com uma doença terminal que acomete crentes, os crentes morrem de câncer, como é que eu vou dizer?
Como é que eu vou dizer? Não, vai passar. Não, eu vou orar, pedir a misericórdia do Senhor, crer que o Senhor tem poder de cura, mas eu não posso enganar a pessoa. Ou então a pessoa está no mau caminho no casamento, e eu vou alisar ela cometendo erros no casamento, a pessoa ficar, não, você está certa. Não, eu não posso fazer isso. Então, esse encorajamento tem que ser um encorajamento sério. Não pode ser confundido com a minha vontade, que a minha vontade para um parente, para um amigo, é que passe aquele mal, que fique tudo bem, mas o meu encorajamento não é esse. Porque depois pode acontecer, como acontece na história, uma frustração da pessoa chegar, você disse que ia ficar, você disse que ia passar, não passou. Olha, tem 3, assim como a gente leu 1 Coríntios lá 14, edificar, consolar, exortar, o encorajamento, nesse mesmo espírito, tem 3 momentos que a gente pode estar encorajando e estarmos sendo consolados. O de confronto, que equivale ao de exortação, onde eu exerço uma pressão positiva com amor, focada na palavra de Deus, para que a pessoa cresça, para que ela amadureça, para que ela se torne uma pessoa melhor. Segundo, o animar, propriamente dito, me solidarizando, ouvindo, abraçando, orando, com palavras que deem o norte, palavras verdadeiras, que nem a gente falou, não enganosas, de esperança, de renovação de fé para o que vem pela frente. E, outro parênteses aqui, na sexta-feira, um grupo que eu tenho da Petrobras, uma igreja, que eu chamo Igreja da Petrobras, me pediram para fazer um estudo de Apocalipse, que era da grande tribulação, dos 144 mil, que fala a Escritura, um capítulo difícil, fiz uma abordagem bem simples, mas para dizer que nos espera, como cristãos na Terra, dias piores. Isso não é que pessimismo, isso é Bíblia. Agora, o Senhor nos diz e nos fortalece para que vivamos com coragem, com ânimo, porque a nossa história não acaba aqui nessas aflições, não acaba aqui nos sofrimentos. Isso é tudo momentâneo. E terceiro, confrontar, animar e consolar, apresentando as verdades de um Deus que acolhe. Nosso Deus é acolhedor. Não é o Deus que coloca a pedra em cima, mas é um Deus que nos tira do buraco, nos fortalece, não nos desampara. Onze horas, 11h02 já, encerro aqui. Para agora esse tempo, para você fazer pergunta, comentário, testemunhar. Quando for ali uns 5 minutinhos antes, eu vou me permitir para a gente cumprir o horário que a nossa direção nos pede, para 11h30 a gente ir embora para casa, né? Está todo mundo em casa. Mas, assim, para as 11h30 a gente encerrar o nosso encontro. Então, com vocês, para testemunhar, comentar, perguntar, tá bom? 5 minutinhos antes a gente para orar. Enquanto... Está dando para me ouvir direito? Então, a gente está ouvindo sim. Tá. Enquanto o pessoal se anima aí, eu encorajo o pessoal a falar das suas experiências. Eu anotei umas coisas aqui que, para que a gente encoraje, é preciso que a gente tenha, para que a gente dê ânimo, é preciso que a gente tenha o ânimo, esteja animado.
Então, a nossa vida com Deus, muito importante, para que a gente possa ser um veículo de bênção para as pessoas, é preciso que a gente tenha sempre comunhão com Deus, bebendo da fonte, nos fortalecendo nele, não nas pessoas. E dependendo dele, não das pessoas. Para que a gente tenha gás, tenha ânimo dele, como ele falou, tem de bom ânimo, tenha um bom ânimo. Jesus é que dá o ânimo para a gente. Quando alguém diz para a gente, fica animado, é uma boa, é um exemplo, é um caminho, é um instrumento de Jesus. E quando Jesus fala isso também, é o nosso relacionamento íntimo com Jesus que nos anima. Nós estamos próximos do alimento, da força, do ser de Deus, de ser de Jesus, para que a gente possa estar sempre prontos a animar as pessoas, não é? E outra coisa é que a gente, quando anima uma pessoa, não é de fora para dentro. A pessoa ela é estimulada a se voltar contra aquela situação, aquele sapo começar a pular, não ficar conformado, tentando, mesmo que não haja expectativas, é um estímulo para a pessoa trabalhar. O ânimo é um estímulo para a pessoa trabalhar. Não adianta você ficar carregando a pessoa, sem que a pessoa não faça nada. Deus trabalha com a pessoa e com nós, conosco, nós apoiando a pessoa de primeiro, como a pessoa está toda arriada, a gente apoia as pessoas para que elas possam encaminhar, para que a gente não fique animando... do sapo, né, Henrique? Para que a gente não fique animando uma pessoa e gastando energia, uma pessoa que não quer, como o Reneu falou, que não quer ser animada. E aí a gente fica desgastado no nosso ânimo, porque essa pessoa não reproduz, não movimenta, não produz de si uma resposta àquela tentativa nossa de ânimo, né? É isso aí. Agora, na questão do ânimo, dos tipos de ânimo, eu tenho dificuldade na confrontação. Eu sou um cara assim meio bonzinho. Aí, quando a pessoa está fazendo algo de errado, eu tenho que tomar coragem, ânimo, eu mesmo me encorajar para falar sobre uma coisa de errada que a pessoa... E outra coisa, para finalizar, não dá para você estimular uma pessoa, encorajar a pessoa sem conhecimento dela, sem relacionamento. Por isso que é importante nós nos conhecermos, nós vivermos em união, nós nos conhecermos. E também Deus coloca uma pessoa para animar a outra que já se conhecem, né? Porque senão a gente não tem conhecimento de causa, a gente vai falar alguma coisa que não acontece. Né? Eu tenho muito cuidado, pastor Henrique. Eu interrompi o senhor, pastor Henrique. Não, eu acabei. Assim, eu estou igual o senhor Reneu falou, né? Eu estava naquele buraco, os sapos, né? E agora eu pulei do buraco do sapo e estou falando mais do Senhor para as pessoas, no momento certo, na hora certa. Eu onde tinha receio de não falar sobre o Senhor, né? Mas agora eu estou lendo a Bíblia e é importante a gente saber responder com cuidado também, para não falar por nós, mas por estar escrito na Bíblia, com entendimento, com sabedoria, porque não falar bobagem, assim, às vezes a gente fala do nosso jeito, como ser humano, mas a gente não fala como está na lei da Bíblia, né? Então, assim, eu estou procurando sempre falar assim, e as pessoas falam assim, Léo, você está tão diferente, você está com um semblante tão mais bonito. Eu falei assim, é a presença do Senhor na minha vida, porque Deus tem feito isso. E quando a gente caminha nesse caminho, tudo é mais fácil, tudo é mais bonito. Para ter ideia, até a morte é mais aceitável do que quem vive no mundo, porque nós estamos na presença do Senhor, nós estamos ali sempre juntos,
quando vê alguém triste, também saber como vai falar a pessoa. Eu tenho esse muito cuidado com as pessoas, eu tenho muito cuidado com o ser humano, porque a gente, para falar de Deus, a gente tem que ter sabedoria. E muitas vezes as pessoas não são evangélicas, né? A minha irmã, por exemplo, esses dias, eu tive muito cuidado com ela, porque ela é muito católica, a família. E aí eles postam no Fala Comigo a imagem de Nossas Senhoras, né? Santos, né? E eu estava tendo muito cuidado com ela para não machucar a minha irmã, né? Eu não pedi para ela não colocar isso nos meus, né? E aí Deus é tão bom, eu orando, Senhor, como é que eu vou falar isso para minha irmã, né? Uma irmã, eu chamava de mãe, né? E aí ela falava assim, ela falou assim, aí no dia seguinte Deus falou com ela, falou assim, minha irmã, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei assim, pode, minha irmã. Por que você mudou? Você foi batizada na igreja católica? Você fez crisma, você fez... Por que mudar de religião? Se Deus é um só, por que mudar de religião? Por que você... Eu falei assim, minha irmã, é porque Deus falou comigo, eu falo com Deus da maneira que talvez você não conhece. Você conhece... Eu não acredito nessas coisas de santo. Mas você nasceu católica. Eu falei assim, não, eu não sei. Aí daí eu falei assim, então eu vou aproveitar que você está falando sobre isso. Eu não gostaria que você colocasse as imagens em respeito à minha religião, quando você envia mensagens. Ela fez, minha irmã, mas... Eu falei, porque é minha religião, já se você tocou no assunto, mas Deus é um só, minha irmã, eu sei, Deus é um só, mas é um desejo meu, você pensa diferente, eu penso diferente. Ela entendeu? E ficou muito mais fácil. Então, assim, tudo primeiramente a Deus, é tudo mais fácil. É tudo bem interpretado. Primeiro a gente tem que pedir direção a Deus para tudo, para falar, para aconselhar alguém, não aconselhar. Quando eu não souber aconselhar, eu aprendi uma coisa. Eu falo assim, olha, entra no seu quarto secreto, ora e conversa com Deus. Deus vai te dar uma direção no dia seguinte. E aconteceu várias vezes com umas amigas minhas, que às vezes eu não tenho não tenho essa informação para falar para ela, dar conselhos, e eu falo, oh, Jesus te ama muito, você é muito importante para Deus, Deus te abençoe, vai estar sempre te abençoando, mas procure você falar com Deus, procure você se unir com Deus, que Deus vai te ouvir sua oração. E as pessoas falam assim, Léa, você tem uma fé impressionante. Eu conversei com Deus e ele me deu a resposta. Às vezes nem precisa você também dar conselho assim, para não dar um conselho assim mal funcionado em relação a gente, né? No ser humano. Então, quando a gente não souber dar um conselho, pede para aquela pessoa, ore para aquela pessoa. Pede aquela pessoa para elas mesmas entrar em contato com Deus, juntamente com você, e Deus vai dar esse entendimento para as pessoas. Eu tenho visto muitas respostas de pessoas que eu não tenho tido entendimento para dar conselhos, né? E Mas é tenho o que eu... orado junto com elas. O pastor Henrique deu a fórmula ali, né? É pedir a capacitação do Senhor para sermos essas pessoas encorajadoras, animadoras, profetas. O Senhor que capacita, Ele é a fonte. Alguém mais quer comentar alguma coisa, perguntar, testemunhar? A Leia já Posso falar? deixou. Claro. Amém. Eu estava ouvindo o discurso do irmão, e todos os 4 tópicos, é claro, aponta só para um caminho. Né? Entendi perfeitamente que, acima de tudo, não basta apenas palavras, as ações também. E como o irmão leu em 1 Coríntios 13, Paulo ali ele mostra para nós que o amor sobrepuja a todo e qualquer dom. O amor está acima de tudo, né? E se não houver amor em nossas atitudes, isso é apenas religião, né? E Jesus, eu costumo dizer para as pessoas, né? Deus não é religião. A base da verdadeira religião é o amor. O próprio presbítero Reneu falou, 1 Coríntios 13. Né? Sem amor, de nada me adianta os dons espirituais. Né? Tem que haver amor em meu coração.
Eu me lembro que uma vez, isso foi estou com 51, eu tinha 19 para 20 anos, e eu trabalhava na rádio, e nesse dia eu peguei meio-dia e saí 6 da tarde. E quando eu desci ali no centro de Niterói, eu trabalhava no centro do Rio, na Senador Pompeu, com a Rua da Conceição, não sei se os irmãos conhecem, ali próximo a Presidente Vargas. O estúdio ficava ali, depois fui para a Praça Mauá, para a Avenida Venezuela. E eu cheguei no centro de Niterói, desembarquei, eu trabalhava numa rádio evangélica, e quando eu passei, não estou falando isso, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma, para exaltação minha, pelo contrário, o que eu fiz não veio de mim, mas de Deus, porque eu senti Deus cobrando. Porque eu penso da seguinte forma, o cristão, ele tem que andar ligado com Deus, como diz a Bíblia em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou seja, continuamente, né? O dia todo, 24 horas, nós podemos orar, nós temos essa capacidade? Temos. Eu estou aqui participando desta reunião, mas estou conversando com Deus, estou ligado com Deus, né? Independente do momento, da situação, da circunstância, eu posso estar conversando com Deus, em mente, no meu coração. Naquele dia, eu saí da rádio, cheguei aqui no centro de Niterói por volta de 6h30, e desci do ônibus, fui para casa. No caminho de casa, eu me deparei com uma situação de um senhor, uma senhora, nunca mais me esqueci disso. Ele estava com uma ferida muito grande na perna, e ele estava com um cheiro muito forte, me perdoe a expressão, de fezes. Ele se arrastava pelo chão. E tinha uma senhora do lado dele. E quando eu passei do lado dele, dessa senhora, e segui meu caminho. E eu senti no meu coração, ainda que tenha sido coisa da minha mente, mas senti no meu coração, que cristão é você? Eu sei que os irmãos podem me interpretar até como radical, mas a Bíblia fala que a luz, ela foi feita para ser colocada no velador, não debaixo do altar. Né? Eu, sendo conhecedor da palavra, quando eu me deparei com aquela situação aqui de se arrastando, com a calça suja, com uma ferida enorme na perna, eu posso dizer, eu senti Deus falando no meu coração, que cristão é você que passa diante de uma situação como esta e não faz nada? Na mesma hora eu voltei e perguntei para aquele senhor, o senhor quer uma ajuda? Aí ele se arrastando, e a senhora do lado dele, eram 2 mendigos. Ele falou, meu filho, eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Eu falei, então só aguarda aqui, eu vou ali e estou voltando já. Então fui lá no meu pai, peguei o carro do meu pai. Quando eu voltei, ele não acreditou que eu fosse ajudá-lo. Dei a volta, ele já não estava no mesmo lugar. Já tinha andado uma distância de mais ou menos uns 50, 60 metros, porque ele não acreditou, obviamente. Um morador de rua vai acreditar que um indivíduo qualquer vai se dispor a pegar ele todo sujo, imundo, ferido. Aí eu falei ali, pai, está ali. Aí nós nos aproximamos dele, eu peguei ele no colo e falei, meu pai, deixa que eu limpo o carro depois. Ele falou, tá bom. Peguei ele no colo, botei ele dentro do carro com a senhora, levamos para Antônio Pedro, botei ele numa cadeira, preenchi a ficha como se eu fosse uma pessoa da família dele, que tinha que ser uma pessoa da família dele. Aí vieram os universitários, aqueles médicos que fazem residência ali, né, que estudam ali, fizeram uma série de questionamentos para ele, me perguntaram o que eu era. Eu falei, olha, eu não sou nada dele na verdade, sou apenas um cristão, graças a Deus por isso, e me vi comovido a fazer isso por ele. Aí, quando terminou dos rapazes, as moças fazerem as perguntas para ele pegou minha mão e apertou e falou, olha, eu tenho família, eu tenho filhos, e nenhum deles fizeram isso por mim. Eu não tenho como te agradecer. Eu falei, não me agradeço. Porque foi Deus, na verdade, quem me usou, quem me colocou naquele momento exato para te ajudar. Ele estava com uma ferida enorme na perna, mas enorme, exposta, fedendo. E aquilo me fez eu me sentir um verdadeiro cristão. Porque ser cristão somente, como costumo dizer, na igreja é uma coisa, mas quando nós exercemos o cristianismo no dia a dia,
Como um tempo atrás a minha esposa me chamou para orar por uma senhora aqui, vizinha nossa, Eliana, e o pastor Henrique até orou por ela. A Grace chegou aqui dentro de casa chorando, falou, amor, vamos perder ela, vamos perder ela. Eu falei, não. Vou lá orar por ela. E eu fui lá orar por ela, até pedi a orientação ao pastor Henrique. E na hora que eu estava orando por ela, estava pele e osso, estava em depressão, ela dentro do quarto, trancada, escuro. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti Deus falando no meu coração, vem cá, você está preparando o corpo dela para o funeral? Eu falei, não, peraí, falei, minha esposa, não, amor, estou fazendo errado. Liguei na mesma hora para a SAMU veio, falou que ia levar ela para um hospital, que ia largar ela lá, falou o seguinte, pega ela, botamos dentro do meu carro e levamos para ver para onde eu vou? Para o Mário Monteiro. Ficamos até 4 horas da manhã. O próprio irmão falou para mim assim, que eu liguei para o irmão dela. O irmão falou, André, deixa de lado que ela vai morrer hoje. Eu falei, não vai acontecer. Levamos para o Mário Monteiro, tomou soro, ficamos até 4 horas da manhã com ela lá, foi medicada, está viva, está passeando e curada, graças a Deus. Então, que nem foi para minha esposa, eu estava orando por ela, não. Deus não quer só a oração, a atitude também. Porque nem o irmão falou, o buraco saiu do saco, nós temos que ter coragem. Eu falei, não, atitude. Né? E eu penso da seguinte forma, quando nós nos entregamos de fato a Deus, temos que estar à disposição de Deus. Não estou contando isso, pelo amor de Deus, para me gloriar, pelo amor de Deus, não sou nada. Eu só estou mostrando para os irmãos que o que eu estou fazendo, eu aprendi com os irmãos, estou reaprendendo com os irmãos. E o que eu estou fazendo porque eu vejo os irmãos fazendo isso, e isso muito me inspira. Amém? Até porque nós também passamos por situações que pessoas também estão conosco, né? Exato. Nós temos provas. Eu tenho passado por momentos muito na minha vida, na minha saúde, e a igreja tem um suporte muito grande abaixo de Deus, é claro. Né? Então, assim, fazendo a nossa parte em questão, às vezes eu fico sem forças, eu estou aqui com uma dor insuportável, mas Deus está me fazendo ficar firme, né? Mas essa companhia cristã, né? Falar do amor de Deus para as pessoas, essa senhora que ele acabou de falar, a mãe dela, como a Fileia, a mãe dela é católica, continua com aquelas mesmas coisas, cheia de santos, e ela me tem como uma filha, e ela fica assim para mim, você está boazinha, para que eu fique fazendo companhia, cuide dela. Mas quando ela fala assim, que a gente for falar, né, de Jesus, ela fala, eu preciso de um padre para me confessar. Eu falo, nossa, eu não preciso de padre. Aqui o seu quarto, deve ter dinheiro de quase quanto ele precisa, está pronto para servir. E ela fala que ela precisa de um padre, porque né, ela acha que ela vai morrer a qualquer momento. Então, a gente também está passando aqui, ela mora aqui agora no nosso lar, por essa luta, fazer ela entender que só Jesus pode tudo na nossa vida. Não imagem como a própria irmã, é difícil, mas a gente tem que perseverar. Esse é o testemunho hoje. A pessoa, quando é ajudada, ela é animada, ela é encorajada, né? Ela sente que nem tudo está perdido. Então, esse é quando se ajuda, como o caso do irmão André, essa experiência. A pessoa lá do outro lado, ela foi abençoada para além do físico, né? Da perna, do corpo, mas, de algum modo, acredito que lá no íntimo dela, ela recebeu um ânimo com relação ao ser humano, né? Desanimada com a família, ninguém dando bola na rua, tirado, então, nem tudo está perdido. Imagino eu lá dentro. Ela recebeu uma dose de encorajamento para continuar vivendo. Alguém mais quer comentar, testemunhar, perguntar? Parabéns. Né? Eu gostei muito de ouvir a palavra que o Senhor fez com o amor de Deus. Tá de parabéns, tanto seu como a sua esposa.
Aqui é Marinalva. Oi, Marinalva. Não, eu só queria dizer, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Débora. Sim. Então, não, achei tão impactante esse testemunho do casal Bittencourt, né? Sim. Nossa, gente, porque essa questão de você se envolver, né? Então, uma situação dessa de uma pessoa que estava na rua com mau cheiro, para mim é uma coisa muito difícil, né? E eu confesso que já deixei de ajudar por conta da correria, mas também da questão da pessoa de medo de chegar perto, da pessoa me atacar. Então, isso não é uma coisa, isso é uma coisa muito difícil. Dar esse retorno, chegar e se envolver dessa forma, é só Deus capacitando, né? Então, assim, eu achei muito, muito impactante. Que Deus abençoe vocês. É até inspirador, tá? Deus abençoe. É encorajador, demais, né, irmã? Demais. Tá bom. A gente está vendo que tem vários graus de encorajamento. Você pode dar uma palavra, você pode até dar um dinheiro, você pode... Aí vai aprofundando, vai o trabalho, o envolvimento vai aumentando, aí você vai uma vez, vai duas vezes. Eu vi a luta da Gleice e do André com essa pessoa vizinha, realmente foi um milagre. E ela está boa zona agora, né? Tá sadia. A gente fica depois muito recompensado por ter sido usado, né, para levantar uma pessoa. E a pessoa também, da nossa parte, a gente orando para que Deus modifique lá o interior da pessoa, para que a pessoa aproveite esses movimentos das pessoas, né, do bem, para ela se levantar. Teve um dia que ela, a pastora Henrique, sabe, ela pediu, pelo amor de Deus, me interne. Lembra, pastor Henrique? Eu liguei para o pastor Henrique, ela queria ser internada no hospital de Malu, assim, de Jujuba. Nós até mandamos um vídeo para o pastor Henrique, se lembra? Pastor Henrique, eu tentei, eu cheguei a discutir até com os médicos, porque eu queria interná-la até. Aí o pastor Henrique falou assim, ela quer ser internada? Espera aí um pouquinho, eu vou ver se eu consigo a internação, porque ela estava em tamanho desespero, né? E eu, assim, fazendo de tudo, assim, não sou enfermeira, mas dando banho, cuidando, sabe, falando Jesus no ouvido dela, você vai viver, eu não vou deixar você morrer, Deus não vai permitir, eu não vou perder você. E ela falou, não me deixa morrer. E teve, nessa noite, ela quase morreu nos meus braços. Foi Deus mesmo que não permitiu. Aí um dia o pastor Henrique foi, eu botei no viva voz, o pastor Henrique orou por ela, entendeu? E chegamos até levá-la para esse hospital. Chegou lá, ela falou que ela não era maluca, nós trouxemos ela de volta para casa, continuamos falando do amor de Deus para ela, cuidando dela, e ela falou assim, eu quero esse Jesus na minha vida, é esse Jesus que eu quero. E ela se levantou, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, encerrando, pedir para alguém fazer uma oração final, pedindo para que a gente saia daqui desse nosso encontro mais encorajadores, à luz do que a gente viu tudo aqui. Ou só um comentário, na palavra inicial do Henrique, logo que eu acabei, que eu acho importante. Assim como a perna precisava de uma intervenção orgânica, física, tem certas enfermidades que precisam de remédio. Então, há certo nível de estado que a pessoa fica que, se não tiver um remédio, ela não consegue ser animada, ela não consegue ter coragem. Falo de certos graus de depressão que afetam cristãos, pastores, enfim. Hoje já não é mais tabu, foi há 30 anos atrás, ou mais, era tabu, era coisa do demônio, era falta de fé. Hoje sabe que é uma bobagem, uma distorção. Então, só para a gente lembrar que isso que o Henrique falou, a gente precisa, conhecendo um pouquinho mais, a gente pode até ver que o instrumento, além da palavra, possa ser mesmo uma medicação para a pessoa estar num estado que possa exercer suas plenas atividades, ser uma pessoa melhor, né? Então, achei que eu deveria fazer esse registro, né, para a gente reconhecer
também a necessidade que, eventualmente, a pessoa com quem a gente esteja tendo a oportunidade de encorajar precise desse discernimento também. Tá? Reneu. E, então, pedir aqui, não sei se é o Henrique, quem vai orar, para nos despedir, em nome de Jesus. Outra pessoa pode orar, mas eu gostaria só de também falar uma outra coisa, que no relacionamento com uma pessoa que esteja prostrada, também a gente tem que ter discernimento não somente da parte clínica dela, mas também da parte espiritual. Porque pode ser coisas demoníacas atuando sobre ela, e se a gente não tiver um discernimento, a gente ora para Deus esclarecer de todas a gente fica atento para todas as possibilidades. Não diz que é isso, não diz que é aquilo, mas a gente abre também o leque na atenção, né? Que existe também essa outra parte de prostração demoníaca. Pastor, já que você está com a palavra, só para a gente, você encerra para a gente, então. Tá certo, tá bom. Vamos então orar. Jesus querido, nós queremos ser teu corpo, Senhor. Queremos ser tuas mãos, para levantar as pessoas, Senhor. Sabemos que nós passamos por lutas, conforme foi nos dito hoje. As nossas lutas servem para nós sermos consolados por Ti, para consolarmos as outras pessoas e fortalecermos as outras pessoas. Nossas lutas nos fortalecem para nós sermos fortes e experientes, conhecedores, compreendedores da situação das pessoas, misericordiosos, compreensivos, para andarmos e apoiarmos no passo da pessoa, não exigentes. Senhor, obrigado, Senhor, porque isso é uma atribuição do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Nos dê, Senhor, essa capacidade de sintonia e de ação, Jesus, e de acolher, socorrer, animar naquilo que Tu tens planejado para a gente, Senhor. Tu sabes o que a gente pode suportar, Tu sabes qual é o grau de socorro que a gente pode dar, e nós nos colocamos à vontade, Senhor, para estarmos usados por Ti, porque nós precisamos uns dos outros, e também alguma hora seremos também consolados, seremos também fortalecidos por Ti e pelas pessoas. Nos dá esse movimento de cuidado mútuo na Sua igreja, e a Sua igreja sendo testemunha Teu de boas ações que glorifiquem o Teu nome, que falem de Ti, que essas ações, como dissemos aqui, são ungidas por Ti, são anúncios, são um evangelho de Ti, Senhor, para alcançar as pessoas carentes e necessitadas da salvação e também de transformação nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, amém. E nos despeça aí. Passamos um minutinho só. Um bom domingo, Pastor Henrique, querido. Leon. Agora, deixa uma pergunta. A Débora está como visitante nossa, querida. Que prazer ter a sua presença aqui. Amém. Agradeço, mas eu acho que vou ficar. Vamos ver. Ah, que beleza. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom domingo para vocês. Bom domingo. Obrigado, querido. Bom domingo para todos. Tchau. Estamos orando pela irmã Marinalza, tá, irmã Marinalza? Marinalza, sim. Estamos orando por ela. Isso. Amém. Tchau. Pai do Senhor. Graças a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Amém. Vamos encerrar a gravação. Glória a Deus. Amém.